pessoal fã de Transformers! Começando agora oficialmente as atividades aqui no nosso canal. Tivemos 2 vídeos bônus que antecederam este, mas agora é pra valer, já trazendo review com um item da nova linha que está entrando aí no mercado. Então, se é sua primeira vez, já aproveita para se inscrever e acompanhar sempre que tiver vídeo novo. Clica ali no gostei e compartilha esse vídeo com seus amigos, que vocês sabem como isso ajuda pra caramba aí nos buscadores do YouTube. E se quiser ter vídeos semanais aí, passa lá no nosso Padrim e veja as inúmeras vantagens que você pode ter. Linha nova aí nas nossas reviews, Transformers Siege, a primeira parte da trilogia War for Cybertron, que não tem nada a ver com o game. Então ele vem aí nesta caixa, o personagem Sideswipe, diferente das cartelas que a gente está acostumado, mas apesar disso aqui em cima tem a lingueta, né, para prendê-la lá nos arcos das gôndolas, o que precisar para o pessoal do varejo. Então é uma caixa em formato trapezoidal, né? Diminui um pouco o volume se fosse totalmente paralelepípedo. Aqui deste lado nós temos uma imagem aí até que bem bacana aqui do personagem. Do outro lado, aqui parte de uma imagem maior que foi usada para divulgação, né? E já aparecem também outros personagens que foram confirmados aí para os colecionadores, como a Chrome, o Pro, aqui o Alerta Vermelho, né, que vai ser no mesmo molde do Sideswipe, como foi desde sempre, Megatron e Optimus, o Omega Supremo, que também já foi confirmado, o próximo Titan Class, que vai ser lançado, né, e na parte de trás, aqui o modo robô, aqui o modo veículo e também os Battle Masters, que vem a ser aí basicamente mini-cons ou Target Masters, né, se vocês preferirem, só que eles vão trazer esse adendo dessa pecinha de acrílico ali para simular tiro, que os fãs estão bastante entusiasmados, principalmente a galera que faz diorama. Uma pena que escolheu aqui o Blowpipe, né, aqui a etiqueta, porque foi importado, apesar de ter os dizeres, né, que a gente olha aqui embaixo em português brasileiro, isso já é tradicional desde sempre, mas como sabemos não significa necessariamente que é vendido no Brasil, esse eu tive que importá-lo. E aqui a etiquetinha Generations. E para quem não se lembra, o Sideswipe apareceu lá em Transformers G1, a série clássica, desde o primeiro episódio, tendo uma participação bem interessante, né, sendo um dos favoritos de muitos colecionadores. Claro. Bem, quando não se pode passar entre as pessoas, pode-se passar por baixo delas. E essa nova trilogia tem seu background inspirado no primeiro episódio da G1, justamente o que aconteceu antes deles embarcarem e virem para a Terra. Então, tanto que o design ali do modo alternativo traz aí esse aspecto cybertroniano, tanto que o reboot nos quadrinhos da IDW vão ser aí parte da apresentação dessa narrativa, visto que os personagens também apresentam o design das figuras que estão sendo lançadas. Para efeito de comparação, a cartelinha aqui clássica, só para terem uma noção do tamanho, aí no caso do Titans Return e Brainstorm, né, que ela acaba aí sendo às vezes até mais espaçosa, porque dessa parte que sobra da cartolina, né, mas aqui é praticamente o mesmo volume, até um pouquinho menor. Trazer aí também uma embalagem da Takara, né, que desde sempre são um formato diferente aí, não são as cartelas, né, comercializadas, então ela fica até um pouquinho menor, mas por outro lado é bem próxima daqueles exclusivos da Amazon, né, os Prime Wars Trilogy, que a gente for ver aqui, ó, o mesmo tamanho, tanto aqui em cima como embaixo. Então a diferença é que essa aqui só ocupa um pouco mais de volume porque é totalmente retangular. Mas vamos tirar da embalagem, que é isso que interessa. Ele traz aqui o seu manual, como vocês estão vendo, é bem grande, né? Diferente daqueles super dobrados que vinham lá nas linhas anteriores, com aqui suas instruções, né? Que são até que bem tranquilas, apesar de ser 16 passos. E aqui algumas sugestões de como usar o Micromaster, os Battle Master e os efeitos de chama para acoplar ele no personagem. E aqui os dados técnicos do seu armamento, já que ele não vem com o card do personagem. Uma pena isto. Vamos falar aqui da figura do personagem, que tem de altura 13 centímetros. Foi uma das reclamações entre os colecionadores, já que tem um tamanho bem reduzido. Então, aqui é a vista frontal.
lateral dele. Aqui a parte de trás, né, que o pessoal às vezes gosta de ver as costas, né, eu nunca dei muita bola porque sempre fica virado para a parede, mas enfim, vocês podem ver que tem essa placa imensa ali na parte superior dele, né, então parte aí do veículo que não conseguiram resolver de outra maneira, então tem gente que pode gostar ou não, achar isso um pouco estranho. E aqui o seu outro lado para finalizar a rotação. No quesito de articulações, esse personagem tem aqui na parte do braço o movimento aqui para frente, para trás, lateral, isso é bem legal, né? A parte acima do cotovelo de rotação e o cotovelo propriamente. A mão não tem movimentação, infelizmente. As pessoas gostam quando movimenta a mão e tudo mais, mas a ideia é meio que padrão de luxo não ter esse tipo de rotação. Não tem movimento na cintura, é um pouco abaixo ali na pelvis, né, que ele acaba girando. E aqui na parte da coxa, ele tem aqui uma ball joint, não é bem uma ball joint ali, é uma engrenagem ali, que daí permite essa movimentação para frente, para trás, para os lados, e essa breve rotação aqui, então isso é bem legal aqui para poses. O joelho, e aqui na parte do pé, ele consegue ter esse movimento assim, uma folga para cima e para baixo, né, tal, mas ele ainda movimenta dessa maneira aqui, o que a gente vai ver na sequência para que tem esse tipo de articulação. E aqui no quesito da cabeça, aquela coisa que a gente vem comparando nas linhas anteriores, né, a aparência aqui com o seu visual da G1, que tá super parecido, né. Sideswipe sempre teve essa questão de familiaridade assim muito comum. Aqui a gente tem o movimento para cima e para baixo da cabeça e a ball joint que daí permite esse tipo de movimentação lateral também. Ele ainda vem aqui com o canhão de prótons fotopulsante, que você pode colocar na mão dele, já que ele tem o pino de 5mm, ou usar aqui esse pino retangular, colocar aqui também nessa fresta que ele tem, fica acoplado aqui no seu ombro, e ele tem também ainda o giro lançador, que você também pode colocá-lo na sua mão, ou se preferir encaixar ali no ombro, ali no canhão, para virar o hiper de giro fusão, né? Então aqui fica desse jeito. Se a gente for comparar aí aqui, só levantar um pouquinho a câmera, fica mais aí parecido com o seu visual da G1, como a gente conheceu este personagem. Uma característica desta linha aí são justamente esses detalhes aqui, como se tivesse a carenagem toda arranhada, que a gente está vendo aqui nessa parte aqui da cintura e aqui da canela do personagem, aqui nos pés dele também tem um pouco disso, que seria algo que representar aí os danos de batalha, né? Já que eles estão há milhões de anos guerreando, óbvio que alguma coisa teria que acontecer. E outro detalhe são esses plugs aqui, esses buracos que a gente tem aqui também de 5mm em várias partes do robô, que é para você colocar aí peças dos weaponizers, no caso o COG, por exemplo, né? Mas a gente vai vê-lo em outro vídeo. Então vamos aqui algumas coisas que a gente tem à mão, por exemplo, as mãos e pés dos Combiners War, já que ele tem no pé, dá para encaixar aqui também, olha só, funciona, você fica aí com essa pantufa gigante. Aqui nos antebraços, vamos colocar aí essas lanças aqui no personagem para ele ficar mais equipado. Então aqui uma de cada lado. Aqui no ombro a gente pode colocar o que? De repente vamos pegar essa arma aqui do Ru, colocar aqui no ombro, aqui na lateral dele, né? E aqui na parte de trás, como ele também tem um outro buraco, vamos colocar aqui como se fosse o jetpack dele, sei lá. E por que a gente falou lá antes, né? Então para você ajeitar aqui a posição para ele ficar de pé reto, né? Então por isso que ele tem aquela articulação ali nos pés. E por fim colocar aqui um minicom para representar aí os Micromasters, Target Masters já que estão voltando, para ficar aí com um armamento. Então ele fica aí desse jeito, bem equipado aí para enfrentar a galera aí, como vocês podem ver. Então é uma sugestão aí, de repente, se você não tem um weaponizer aí, quer usar outras coisas, é uma das características da linha. É um dos detalhes que essa linha vem trazendo de diferencial. Vamos tirar tudo isso, porque agora é a hora de fazer a comparação de tamanho. Vamos trazer aqui o Streetwise, um Protectobot que foi lançado na linha Combiner Wars, que já era uma figura pequena, mas se vocês forem ver a altura aqui do Sideswipe, bate praticamente no ombro dele. Ele é bem baixo em relação às figuras das linhas anteriores. Se a gente for compará-lo com outras linhas, por exemplo, o Swerve, que saiu na linha do primeiro filme live action, e a nova Star, agora recentemente da Power of Primes, né? A linha que antecedeu essa, veja que ele fica bem baixo, né? Até mesmo a nova Star é mais alta do que ele. O Swerve é até um pouco mais robusto, né?
Então, valeu a participação aí, pessoal. E, obviamente, não poderia faltar o comparativo com a sua encarnação na linha Universe, né? Que é o Sideswipe de quase 10 anos atrás aí que foi lançado, né? Que é um diferencial bem significativo de tamanho, né? Se a gente for ver aqui os dois lado a lado, o primeiro Sideswipe lançado é bem maior. E também outras questões assim de transformação, tudo mais. Então vai ficar aquela coisa assim muito ao gosto do colecionador. E aquele que nunca falta em nossos programas, líder Optimus da linha Classics, que inclusive a gente pode compará-lo aqui porque o Optimus Siege é quase da mesma altura desse, então dá para ter uma ideia aí de como eles ficariam lado a lado. Aquilo lá justamente que a gente falou, né, já que a questão é compatibilidade de tamanho dentro da própria escala, alguns colecionadores curtiram, já que o Sideswipe vira um carro e o Optimus vira um caminhão, acham que está condizente, né? Mas vamos falar de transformação, já que estamos falando em robô que vira carro. Vamos começar tirando seu canhão de ombro, obviamente, né? E daí seguimos como essa parte frontal aqui que forma o peitoral, a gente desdobra dessa maneira, aqui, já formando a frente do carro. O que eu achei legal, que essa peça que levanta que estava aqui na cintura, você dobra ela para dentro para esconder ali o rosto do robô. Daí abrimos aqui, levantamos os braços, na verdade, levantamos dois lados, e abrimos essas placas aqui, ó, que estavam na lateral, abrimos aqui totalmente para fora, ó, 180 graus. Abrimos aqui de um lado do outro. E daí o braço a gente vai colocar para baixo e colocar para frente. E recolhemos as mãos. Elas ficam parcialmente para dentro, ó, não fica totalmente. Fazemos isso dos dois lados, né, para baixo, para frente, recolhe a mão. E daí o que que rola? A gente quando colocar para dentro, quando puxar essa peça preta, ó, ela já vai se esconder ali dentro na parte que ficou aquele vão quando levantamos o peitoral. Fazemos a mesma coisa do outro lado, aqui. E daí a gente pega aqui a parte da pelvis e gira 180 graus. Por quê? A gente vai mexer nessa parte aqui de baixo agora. Levantamos aqui a parte da canela, que ela tem esse pino preto aqui que prende, né? Só para aqui levantar. E daí quando a gente recolher os pés para dentro, aquela peça vermelha que estava aqui atrás para fazer a movimentação do joelho, ela vai se posicionar automaticamente no lugar, ó. Ficou aqui a parte da carenagem, ficou bonitinho aqui, ó, comparando as duas ao mesmo tempo, pra vocês verem a diferença. A mesma coisa que a gente faz nessa outra perna, levanta ali onde tem o pino preto, recolhe o pé, para daí ele já colocar lá dentro a parte vermelha, e daí a gente junta que aqui tem um outro pino ali, como vocês estão vendo, prende aqui dos dois lados, e fazemos essa movimentação aqui, ó, toda a parte de trás do carro vai se fechar desta forma. E aí agora sim fechamos a parte que era da canela, porque tem aqui o vão, onde que tem o pino. Fechamos aqui de um lado, fecha bem firme, isso daí eu achei bem legal. E aqui a lateral, ó, onde que seria simulando a porta, tem essa haste aqui vermelha, vai entrar no vão ali da peça branca. Fecha aqui de um lado, fecha aqui do outro, e fica o carrinho cybertroniano aí transformado, bem bonitinho. Como vocês podem ver aí, Sideswipe no modo alternativo. A figura vai ter de comprimento 11,5 centímetros e de largura ela tem 5,5 centímetros. Ficou um carro bem legal, né? Assim, um aspecto bem futurista, né? Aquela coisa assim, com certeza você nunca vai ter visto um desse terrestre em todas as suas visões. E aqui ainda fica a instrução, né, de a gente pegar lá o canhão dele, lá o hiper de giro fusão, colocar, já que tem o furo ali na parte de cima do teto, colocar para ficar aqui em cima. E aquela coisa que a gente falou antes, se você quiser ainda equipar mais aí o seu carro, como ele tem aqui esses furos na lateral, né, que era da parte da perna, você pode colocar ainda outras armas aqui, e de repente aqui, pegar esse lança-míssel aqui, então ele fica aí todo equipadão, assim, tipo... É uma coisa assim que daí é lógico, ó, eu não curto muito isso, nunca achei assim tão interessante esse tipo de situação, veículo com arma exposta, mas enfim, é uma possibilidade. Tanto que esse design, conversando com alguns outros amigos colecionadores, lembra bastante o Overdrive, um Omnibolt lá da G1, né? Como vocês estão vendo aí nesse comparativo, que eles sim, esses três lá, tinham a característica de ter as armas no modo veículo também, né? Não só tirar aqui para deixar como que ele fica assim, sem esses apetrechos, que até que fica um design bem bonito, para fazer aqui o
comparativo com outras linhas, né? Trazer aqui o Smokescreen da linha Combiner Wars, que daí a gente aquela coisa, reclama do tamanho, mas ó, se for ver, tá um pouquinho próximo, ele é um pouquinho, não é praticamente do mesmo tamanho, assim, um pouquinho menor mesmo, assim, coisa de poucos milímetros, mas de largura, se compensar ele um pouquinho mais largo, então acaba compensando, né? E ficam bonitos os dois aí, ó, lado a lado, dá pra fazer aí várias fotos, diorama e tudo mais. Trazer aqui também o Pro da linha HID, né, de 2001, então que também fica aqui, ó, tamanho bem próximo. Tá bem legal também os dois, assim, trouxe ele mais porque assim, essa curvatura da linha do design deles eu achei assim bem parecida, né, pra mostrar aqui pra vocês como uma linha antiga, né, assim, eu achei que ficou bem legal, né, do carro que ele era. E obviamente, né, o Sideswipe Universal Classics, né, que a questão aqui, ó, bem curiosa, se for ver o comprimento, eles estão bem próximos também, assim, não diferencia tanto como do modo robô. Na questão do modo alternativo eles até que ficaram um pouco mais parecidos. E também essa questão assim da cor que diferencia bastante, né? Enquanto o Sideswipe traz um vermelho mais vivo da linha Classics, o Sideswipe Siege ele traz aí essa cor menos saturada, né? Menos vibrante, que acaba assim condizendo assim com uma coisa assim de um aspecto de guerra de repente assim. E o legal é que a figura ainda anda bem, ó, a transformação é muito bonita que acaba aí, ó, não emperrando nada enquanto você está circulando com ele. Então, aproveitando isso, vamos falar aí dos quesitos de prós e contras. Primeiramente, os pontos negativos, o que a gente tem que falar dessa nova linha que está entrando no mercado. Primeiramente o kart, que na trilogia anterior era uma coisa assim que os colecionadores estavam curtindo bastante, que trazia as informações técnicas dos personagens. Nessa linha, infelizmente, não trouxe. Poderia até mesmo ali no manual trazer alguma coisa assim, já seria bacana, né? O tamanho é uma coisa que não tem como não comentar, visto que foi uma redução significativa. Contudo, a linha por si só vem tentando aí apresentar uma escala mais compatível entre as suas figuras, né? Conforme aí em outros vídeos a gente também vai comentar mais sobre isso, mas para os colecionadores de longa data, né, isso acaba assim sendo bastante incômodo, porque é aquela coisa, né, a gente acaba tendo números que o preço aumentou e o toy reduziu. Mas também são questões comerciais, visto assim que o plástico, como a gente comentou lá no nosso documentário, o Transformers como Efeito Brinquedo, ele acabou se tornando mais caro, como tudo no nosso meio aí que a gente convive no nosso dia a dia. Assim, você vai no mercado, não se compra mais as mesmas coisas com o mesmo valor que você tinha de 10 anos atrás. Infelizmente isso é uma realidade. Ali onde que fica a cabeça, eu achei que é assim, uma parte um pouco incômoda assim, para mim, isso daí é uma questão bem particular. Eu achei assim, que não ficou muito bem resolvida, porque parece que ela fica um pouco escondida dependendo como você acabe assim organizando o ângulo para assim uma foto, do mesmo modo que aquela placa nas costas que faz parte do teto para-brisa do carro, pode muita gente achar aquilo lá estranho e não ser tão atrativo às vezes na hora de uma decisão, na hora da compra. Já nos pontos positivos, muita gente tem considerado essa linha Siege quase assim uns mini masterpieces, assim, por causa do seu tipo de detalhamento. De fato, ali a transformação do Sideswipe lembra bastante a transformação do Lambor, né, que é o MP12, que foi lançado lá pela Takara. Assim, um outro detalhe obviamente vai mudar, né, já que não é o mesmo design resultante, mas até que a questão da transformação, as articulações estão bem legais. Então, de repente, nesse quesito aí, pode ser aí uma coisa assim que chame a sua atenção. A transformação eu achei muito legal, as peças ficam bem firmes na hora que você encaixa, não são transformações complexas, são bonitas de serem feitas e resolvidas para o resultado indo de um modo para o outro. Eu acho que isso é bem legal para quem coleciona, obviamente, Transformers, né? A graça não é apenas ter a figura que tem os dois modos, mas fazer a transição entre eles. Eu gostei bastante dessa do Sideswipe. E a possibilidade, assim, para alguns pode soar estranho, mas de você poder encher a figura de acessórios, colocar armas em todos a parte dos membros ali dele, nas costas, tudo que você tiver, assim, ali de repente você pode acoplá-lo para fazer aí um Super Mode, que é aquela coisa que a gente vê muito em animes, tokusatsu aí, no Super Sentai principalmente, né?
mas de repente, lógico, você não é obrigado a fazer nada disso, ficar com as armas apenas que já vem com a figura. Vale lembrar também que ainda a embalagem traz algumas informações secretas, assim, que vendo em luzes escuras, ou você consegue obter códigos que vão liberando aí informações no site da Hasbro oficial, que vai lá divulgando assim, desde informações da figura, assim como um pequeno curta-metragem stop motion que vem sendo divulgado conforme você vai desbloqueando esses dados secretos. Tudo isso é também por causa desse reboot que vem acontecendo na franquia Transformers, tanto nos quadrinhos da IDW como nessa nova coleção, justamente para atrair um novo colecionador. Afinal, o Sideswipe Classic foi lançado há mais de 10 anos e até hoje é bem complicado de encontrar, por isso nós temos uma versão nova. Então esperamos aí ter ajudado o pessoal que estava curioso para essa figura nova. Então, como de costume, trazemos aqui o Sideswipe para se despedir de vocês e conte aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desta figura, qual a expectativa dessa linha aí que vem trazendo esse visual mais direcionado para o público da G1. Também passe lá nas nossas redes sociais, trazemos sempre informações, principalmente na nossa fanpage e no nosso Instagram, uma história em quadrinhos lá, o webcomic que tá rolando bem bacana, com direito à votação para vocês decidirem o futuro da narrativa. E também o que vai acontecer com os nossos personagens. Passe também lá no grupo do Amino, tem sempre coisa legal rolando. E como sempre, fazendo parte da nossa ação, hoje mostramos a coleção do Marco Madres, que olha só, tem bastante Masterpiece, itens third party, Combine Wars, e o mais maneiro tudo é a disposição aí das prateleiras dele. Então, quer ver sua coleção aqui nos nossos vídeos? Mande para o nosso e-mail que está na descrição. E eu vou ficando por aqui. Já desejo a todos um bom resto de semana e, como a gente sempre diz, menos treta e mais colecionismo. Logo mais, tem mais. Até!